Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para, uma vez mais, deixar uma porção essa para te auxiliar aí na escola bíblica dominical. Hoje nós chegamos à sétima aula, é o sétimo passo, a sétima porção dessa série de estudo de 13 aulas que nós estamos estudando nesse quarto trimestre desse ano de 2021, que tem o título Apóstolo Paulo, Lições da Vida do Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E o título que nós vamos estudar hoje é Paulo, o plantador de igrejas. Logo após a aula que tivemos na semana passada, que tem o título de o apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo no poder do Espírito, a obra feita com o poder do Espírito Santo. Paulo não fez por sua capacidade própria, mas pela força, o poder do Espírito. Esta palavra poder traz a ideia de dunamis, que traz também a ideia de energia, e dinâmica ou dinamite é uma potencialização sobrenatural de Deus derramada sobre a nossa natureza física e nos potencializa para fazermos a obra do Senhor, não apenas com trabalhos mirabolantes físicos, mas com ações sobrenatural vinda de Deus, dinamizando a nossa vida, não apenas como alguém que se move rapidamente, isso também, mas muito mais do que isso, capacitando com poder sobrenatural nas nossas vidas. Então, estudando hoje Paulo, plantador de igreja, é criado aqui, é feita uma metáfora, uma comparação que Paulo faz com um plantador, com um trabalhador rural. Quando se levanta um questionamento a respeito de Apolo e de Paulo, cria-se uma ideia dentro da igreja, um partidarismo, e Paulo logo vê a necessidade de tratar esse assunto com a igreja em Corinto, está lá no capítulo 3, e ele expressa aqui logo no texto áudio e diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Segura aí só um pouquinho. Esse que vos fala é o pastor Arlindo Pessoa. Sou superintendente de escola bíblica aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, presidido pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Eu estou casado há 20 anos com a missionária Eliane, há mais de 20 anos, missionária Eliane Pessoa, e sou o pai do Rony. Nós temos aí nosso filho único, com 20 anos de idade. Nós estamos por aqui servindo ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e ofertando a obra do Senhor com os nossos serviços, porque o serviço do servo é servir. Vamos lá. Baseado aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, do capítulo 3, nos primeiros versículos até o versículo 10, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala da segunda viagem missionária de Paulo, mas também trazendo aqui os acontecimentos da primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando Paulo cita aqui a igreja em Corinto, no capítulo 3, tratando desse assunto, desse questionamento, desse partidarismo que se cria dentro da igreja, e ele quer desconstruir isso, pois as pessoas criavam uma ideia, tinha um grupo que gostava de Paulo, outro grupo que apreciava as prédicas, as pregações de Apolo. Então Paulo vai desconstruir dizendo isso, que na verdade quem é Paulo e quem é Apolo? Eles são cooperadores da obra do Senhor, são serviçais que pela misericórdia de Deus, claro que Paulo sabe muito bem de onde Deus tirou ele e deu-lhe esta honra de pregar a palavra de Deus. Segundo os historiadores, Apolo era um homem que tinha muito mais capacidade de oratória do que mesmo Paulo. Então ele encantava as pessoas pela sua oratória, pela sua homilética, pela capacidade de expor os sermões. Mas Paulo vai desconstruir isso, independente da nossa natureza, da nossa capacidade inata.
in natura, que é o dom natural. Independente disso, ou mesmo que recebemos a capacitação como Paulo recebeu do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo para fazer a obra, nada somos além de servos. Estamos aqui para servir, porque jamais conseguiremos aumentar um côvado na nossa estatura física, jamais conseguiríamos ganhar alguém para Jesus sem a intervenção do Espírito Santo, porque a Bíblia enfática diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo e da justiça. Nós apenas recitamos a palavra, pregamos a palavra, mas o Espírito Santo é que faz essa obra. Então, interessante, Paulo citando aqui, logo aqui no início, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz: Paulo plantou, aqui, eu plantei, Paulo, né? Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ele faz aqui essa comparação, um trabalhador da roça, um trabalhador rural, um lavrador. Eu digo para você com toda propriedade, porque eu fui criado na roça, me criei na roça, plantando, lavrando na roça. Então o processo é mais ou menos assim: você precisa de dois elementos naturais para que uma lavoura ela venha a ser bem sucedida. Primeiro de tudo, entra com o nosso trabalho braçal, a nossa participação humana, física braçal. Você desmata, prepara, e de repente é necessário um elemento natural chamado fogo. Esse faz a queimada, queima tudo, e logo nós preparamos a terra, cercamos, aonde vem novamente o nosso serviço físico, cercamos a terra. E quando cercamos a terra, precisamos novamente de outro elemento natural, que isso acontece por intervenção de Deus, a chuva. Então vem a chuva, então nós vamos novamente entrar com a nossa parte física, nós vamos semear. Nós preparamos a terra, o elemento chuva vem, rega a terra, nós plantamos, a semente agora vai germinar. Isso é uma ação de Deus, uma ação da natureza de Deus. Ele faz a semente germinar e faz crescer. O processo de crescimento da planta, o processo de florar, o processo de produzir o fruto ou a semente, isso não depende de nós, porque mesmo fazendo o nosso trabalho bem feito, o trabalho de queimada, o trabalho de semear, o trabalho de capinar, limpar, deixar pronto para que a sementeira, para que a planta cresça e produza a sua semente, com tudo isso nós não temos certeza se vai dar muito ou pouco. Eu digo porque tenho experiência no campo, eu sei como que funciona essas coisas. Às vezes esperávamos uma grande colheita, mesmo fazendo o trabalho com eficácia, e às vezes não havia uma boa colheita, mas era escasso. Então nós entendemos que é Deus que dá o crescimento. Nós plantamos, nós regamos, tratamos de tudo isso, mas é Deus que dá o crescimento. Com essa mesma ideia que Paulo traz aqui, que um planta, o outro rega. Quando fala de rega, vem embutido em tudo isso cuidado, porque há quem plante. Eu lembro muito bem, meus amados, vem comigo aqui, deixa eu te passar uma experiência da roça. Você que ainda não tem essa experiência, outras pessoas como eu, que foi criado na roça, plantando, no sertão do Ceará, você sabe do que eu estou falando. Quando chegava um certo ponto, aonde se plantava o milho em carreiras largas e no meio se plantava o feijão. O feijão, geralmente se plantava um feijão mais tardio, que esse feijão, ele crescia, o milho crescia e dava as suas espigas, e o feijão estava ainda no processo de ramificar. Ele enchia, ramificava toda a terra e começava a subir nos milhos. Os milhos vingava, já estava prontinho, as espigas amadurecia e começava a secar. O que os produtores faziam, que nós fazíamos? Nós pegávamos e dobrávamos, segura aí, nós dobrávamos o milho, daqui o pé de milho, daqui para cima ele vingava 2, 3 espigas. Então a gente dobrava da espiga para baixo e ele virava. Por quê? Porque ainda estava chovendo. Se a espiga ficasse para cima, que a palha dele fecha assim, as águas da chuva caindo ia apodrecer o milho. Então o que a gente fazia? Dobrava para baixo da espiga, a espiga ficava para baixo, a palha para baixo, protegida, e a chuva não ia apodrecer o milho. E que o feijão fazia? O feijão pegava, cobria
depois aquele milho todo dobrado, o feijão cobria tudo aquilo, e ali ele começava a florar e vingar e dar as suas vagens. Então tudo isso era processos de ciência que nós aplicamos. Onde isso se encaixa na igreja? Paulo, o plantador de igrejas, Paulo plantou, estabeleceu igrejas, mas dado o tempo, Paulo passava por lá para ver como que estava o bom andamento da igreja, o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, mas isso tem a nossa participação no cuidado. Tem pessoas que, se a gente deixar exposto ao tempo, eles vão como as espigas para cima. Se não tivermos o cuidado, ele vai apodrecer, eles não vão vingar, ou então mesmo que vingue, eles podem se perder, se extraviar com o passar do tempo. A natureza, o passar do tempo, as intempéries da vida, os temporais da vida vai fazer com que eles apodreçam, que eles não consigam tirar o tempo. Então é necessário nós aplicarmos o cuidado, nós aplicarmos a proteção, a leitura da palavra, ensinar a orar, a cobertura. A palavra mais aplicada aqui é a cobertura de oração e da palavra, para que proteja. Assim como dobrávamos o milho, que o milho, a parte de baixo dele é toda protegida, de lá que sai a palha, cobrindo a espiga, assim, vira o contrário, ela está protegida. Essa cobertura, às vezes, é necessária na vida do novo crente. Então Paulo tinha esta preocupação. Paulo, no poder do Espírito, ele corrige essas falhas, ele corrige esses erros que eram necessários serem corrigidos dentro da igreja, para que a igreja não direcionasse a sua adoração, o seu foco em direção errada, não se sustentasse, que a base da igreja não fosse apoiada sobre estrutura de capacidade humana, mas que fossem dependentes de Deus, do Espírito Santo, assim como Paulo sempre fez questão de citar, que se alegrava na fraqueza dele, se gloriava na fraqueza, porque ele entendeu que o poder de Deus na vida de Paulo se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo, ou seja, na dependência dele ao Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, Paulo, o esbravador sobre a gloriosa obrigação. Esbravador também aqui a gente pode conectar como ele criou essa metáfora, essa comparação. Nós podemos ligar aqui esse esbravador com o que esbrava o mato, que esbrava a roça, as selvas, para criar um ambiente, para preparar uma terra, para arar uma terra e fazer a sua semeadura, fazer a parte que nos cabe. Então ele foi um esbravador. Quando chegou na vida dele o chamado, ele logo foi fazer o que precisava fazer. Mas uma coisa curiosa aqui é que Paulo, após a conversão dele, após a imposição de mão de Ananias, a recuperação da vista, ele começou a pregar, ele começou a falar da testemunho de Jesus Cristo lá exatamente em Antioquia, lá na Síria, lá em Damasco. Mas ele não teve êxito no que estava fazendo. Ele precisava passar por uma experiência de 3 anos no deserto. Ele estava testemunhando, mas ele precisava do Espírito Santo capacitando ele na dependência. Ele aprendeu a solidão, ele aprendeu a viver na escassez, na dependência de Deus, pois foi lá no deserto que o Espírito Santo encontrou no coração de Paulo a necessidade, o depositário na alma de Paulo, para que a capacitação espiritual adentrasse a sua vida. Então, quando ele sai dali, ele sai com uma capacidade tal, a ponto de enfrentar até a frente contrária judaica, que era contrária a ele, não acreditava na convenção, na mudança de Paulo. Então Paulo sai dali com convicção, um esbravador, um que descobriu, um que entendeu
o chamado, a obrigação. Ele diz: se pregamos o evangelho de Cristo Jesus, não devemos nos gloriar disso, porque isso nos foi imposto, é uma obrigação nossa. Todos nós temos esta obrigação, e quando sentimos a obrigação de ministrar o evangelho, também deve vir a consciência que precisamos aprender a palavra, aprender a leitura, aprender a interpretação, o estudo sistemático da palavra de Deus, para que preguemos a palavra. Não apenas isso, mas na dependência, no poder do Espírito Santo de Deus. O ponto de partida foi Antioquia. Antioquia era como uma congregação de Jerusalém, mas lá em Antioquia não tinha nenhum apóstolo do colegiado de apóstolos. Os apóstolos de Antioquia eram os que foram chamados ministerialmente apóstolo, que quer dizer enviado, para fazer a obra do Senhor. Entre eles Barnabé e Saulo. É interessante que o que dá destaque aqui é Saulo, porque depois da segunda viagem missionária, Barnabé sai de cena, ele vai com uma outra equipe, mas se mais fala aqui é de Paulo e Silas. A gente vê o desenvolvimento, ele cria, forja outros discípulos e deixa trabalhando na obra do Senhor. Ele foi um formador de obreiros, implantador de igreja e formador de obreiros. Ele cuidou desta área para quando ele passassem, as igrejas estivessem ali calçadas, estivessem ali munidas de membros, de obreiros capacitados para dar continuidade à obra do Senhor. E fechando aqui, as características de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado. Paulo foi motivado pelo chamado, ele entendeu o chamado. Enquanto você e eu, nós não entendermos o nosso chamado, o nosso ministério não deslancha, não anda, nós vamos travar, porque há alguns critérios que seguem o chamado. Quando você entende o chamado, você busca, como Paulo entendeu o chamado, não foi bem sucedido logo quando foi pregar, então foi necessário ele sair, ele sentiu que precisava ter um particular com Deus, e esse particular no deserto. Não fuja do deserto que Deus está te chamando, ele está te chamando para um particular, para uma preparação. Mas quando você voltar do deserto, nada pode te parar, porque você vai fazer a obra no poder do Espírito Santo. Experimentado no deserto da vida, nós precisamos ser experimentados no deserto da vida. Se nós gritamos, se nós nos desesperamos quando estamos passando no deserto da vida, não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. A igreja segundo as Escrituras. A igreja do Senhor tem um critério. Não é segundo a nossa teoria, a nossa ideia, mas é segundo a palavra de Deus. A igreja é regida pela única regra de fé e prática, de conduta, a palavra de Deus. Precisa se encaixar na palavra de Deus. Não são por experiência e empirismo, não é também por revelações de anjos que andam dizendo por aí, não é por estas visões, mas é pela palavra. Até a visão e revelação que Deus nos dá, ela precisa ter coerência com a palavra de Deus, tem que estar embutida, tem que ter coerência, senão não funciona, não é de Deus. Então, meus amados, estude a palavra de Deus. Uma vez mais eu te convido, faça parte do grupo de escola bíblica dominical aí na sua igreja. Tá vendo aqui o cenário aqui atrás? Tal. Isso fala de missões, isto fala da palavra de Deus. Isso é oriundo, isso é característico da África. Devemos fazer missões aqui e também aonde Deus nos mandar. Se Ele nos mandou para a África, vamos para a África. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até a próxima, assim querendo o nosso Deus. Um abraço e fiquem na paz.